Minhas caras, meus caros, Titio Rei já está velho para certas coisas. Uma delas, achar que é normal que o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, se encontre com o presidente do Poder Judiciário, no caso Luiz Fux, que comanda o Supremo, e depois com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Edson Fachin. E isso aconteceu nessa terça-feira e foi saudado assim, como, vejam como a democracia no Brasil está funcionando. Afinal de contas, o ministro da Defesa vai conversar com os ministros, presidente de um tribunal, do STF e do TSE. E houve até uma nota, né, a respeito. Pergunta, uma curiosidade besta aqui do titio. O ministro da Defesa, um general da ativa, diga-se de passagem, foi fazer exatamente o que nos tribunais? Vocês têm notícia de que os homólogos do senhor Nogueira de Oliveira, na Alemanha, na França, ou até nos Estados Unidos, onde houve o episódio do Capitólio, se encontrem antes das eleições ou para tratar desse assunto com o presidente de suas respectivas cortes supremas? A resposta, obviamente, é não. Até porque Nogueira de Oliveira não tinha nada de fazer lá, a não ser passar um recado do presidente. Mas qual recado? A propósito, ele esteve com Bolsonaro e com os respectivos comandantes das três forças antes desse encontro. Então vocês vejam que até um esforço claro de forçar o calendário, né, para levar adiante essa coincidência e para passar a mensagem de que, de algum modo, o Poder Judiciário e mesmo o tribunal que cuida das eleições está sob uma espécie de gerenciamento. Não venham me dizer que isso é normal e não venham me pedir para aplaudir esse tipo de coisa, porque não vai acontecer. É claro que a nota diz, nota do Supremo, é bom deixar claro, que as Forças Armadas estão empenhadas na defesa da legalidade de suas funções constitucionais, etc. e tal. Mas eu não posso me esquecer que no dia 25, esse mesmo general emitiu uma nota troglodita contra o ministro Roberto Barroso, que simplesmente no seminário disse que é uma tentativa de manipulação das Forças Armadas. E ele elogiou as ditas cujas, ele não criticou, disse que elas estão dentro da legalidade. Mesmo assim, veio uma nota considerando aquilo ofensa grave e inaceitável. Então, não, eu não vou dar aqui uma de poliana e dizer, gente, que bacana que foi esse encontro. Bacana por quê? Discutiram exatamente o quê? Não é? Fux também, aí sim, de presidente de poder para presidente de poder, porque também tem isso, né? Um presidente de poder, institucionalmente, fala com outro presidente de poder, não fica falando com o ministro, com qualquer general. Não é assim que funciona. Em conversa oficial, não. Encontro social, bater um papinho, tudo bem. Mas ele se encontrou com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e que, por força constitucional, preside o poder legislativo. E aí sim, falaram ali em defesa da democracia e tal, lembrando que Pacheco tem tido uma posição muito firme na defesa dos fundamentos do regime democrático. Por exemplo, ele bateu duramente nas manifestações fascistoides promovidas por Bolsonaro nesse fim de semana. Ele as chamou de inaceitáveis. Tá? E ontem, depois do encontro com Fux, voltou a se pronunciar falando claramente em defesa das prerrogativas dos poderes e da Constituição. Muito diferente, por exemplo, de um Arthur Lira. Este não. Este se comporta como chefe do caixa. Tá? Chamado a falar sobre essa crispação dos poderes, engrolou ali meia dúzia de incoerências, tentando se livrar da responsabilidade. Eu diria que Pacheco honra a presidência do Senado. Arthur Lira faz uma das presidências mais covardes, adesistas e interesseiras da história da Câmara, né?
E, finalmente, ontem, Alexandre de Moraes meteu uma multa de 405 mil em Daniel Silveira. Ainda falaremos muito disso, não é da coisa. Eles não desistem de agredir democracia. E Alexandre de Moraes também parece muito firme, né, no propósito de defendê-la. É isso aí.